Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. No dia de hoje a gente vai sair um pouquinho do mundo jurídico e vai mergulhar no mundo corporativo. Eu recebo aqui com muito prazer minha querida amiga de tantos anos, né? Simone Viana Salomão, diretora da TOTUS Juritis e que participou aqui, acho que dos primórdios da nossa organização como empresa, né? Desde quando você trabalhou aqui conosco, depois saiu para fazer a sua jornada pessoal, voltou para cá como nossa consultora e esteve aqui com a gente com os desafios da governança corporativa, depois da formalização do nosso financeiro que nasce naquele momento ali, né? E também com muito prazer aqui, meu outro grande amigo, Ricardo Forcinetti, diretor da KND Aceleradora de Resultados. Acertei o nome. Ricardo tá conosco aqui há uns 10 anos já, Ricardo. Entre indas e vindas, até mais do que isso. Tem mais do que isso, né? Tem uns 17 anos aí, do primeiro projeto em 2008. Nos ajudou a trazer o nosso primeiro gerente financeiro, nossa primeira gerente de RH. Parceria já com a Simone, inclusive. Exatamente, parceria com a Simone. E a mesa aqui com dois amigos, parceiros, que nos ajudam a trazer uma visão empresarial para a advocacia, né? Nosso segmento demorou um pouquinho, só ali nos anos 90 que a gente se deu conta de que éramos uma empresa como qualquer outra, né? E temos experimentado aí nesses últimos 30 anos a jornada de nos conhecer melhor. E vocês têm sido fundamentais para a gente, né? Para nos dar essa clareza e nos ajudar a evoluir nos nossos controles e na nossa jornada de buscar resultados a partir da nossa gestão. Então, sejam muito bem-vindos os dois. É um prazer ter vocês aqui ao Pod Brasil. Também comigo aqui, meu querido Dr. Rodrigo Forcinetti, que nessa jornada da gestão por resultado tem sido meu companheiro diário na diretoria executiva. E eu vou passar para ele para que ele possa fazer aí as explanações iniciais e abrir o nosso bate-papo aqui. Sejam bem-vindos. Olá, Evandro, prazer estar com você, com todos os nossos telespectadores e mais um episódio do Pod Brasil, né? E hoje é um dia especial para todos nós, poderia dizer que nessa bancada aqui nós estamos em família. Família, literalmente, eu deixei para você essa parte. Literalmente em família, a Simone, filha do Dr. Brasil, com muito orgulho, né? Irmã do Marcelo, filha da Dona Lúcia, todos com atuação, né, destacada no nosso escritório, a começar do nosso fundador, mãe do Arthur, né? Não podemos esquecer desse ponto no currículo. Eu tive, além de todas essas atividades desempenhadas pela Simone no nosso escritório, né, ela participou da primeira discussão envolvendo a governança, eu tive o prazer também de desfrutar dos conhecimentos da Simone, participando do conselho consultivo da FENALO, que é a maior feira jurídica da América Latina e que a Simone ajudou a fundar, né? São mais de 20 anos de FENALO também, né, Si? Mais de 20 anos. E começa, gente, 23, 24, 25 agora. Exatamente. Então, vale a pena participar e a Simone sempre com uma atuação positiva, propositiva. Por alguns anos eu tive esse prazer. E o Ricardo, né, eu conheço acho que há uns 46 anos, mais ou menos, né? Meu querido irmão, meu amado irmão. Aprendi muito. Sou mais novo. Ele é mais novo, apesar de não parecer. Eu sabia que ele ia falar comigo. Apesar de não parecer. Todo mundo, pessoal, o Ricardo é mais novo do que eu. Todo mundo fica me perguntando. Acho que não precisa mais fazer esse tipo de esclarecimento. Mas O cabelo me ajudou agora. Moramos por 15 anos no mesmo quarto, então conheço até o pensamento. Trabalhamos juntos antes de eu entrar no escritório. Eu tive o prazer de trabalhar na consultoria na época, que deu origem à KND. Né? Na época ela se chamava Incase, né? Ainda com o Nilson, com o Mário. Poxa, tive um prazer de poder andar aí, Brasil afora, com essa turma, aprendi bastante na área de custos. Perrengues também. Vários perrengues, várias histórias. Daria outro podcast aí, mas o Ricardo ele é formado em contabilidade, especialista em custos. Ele atuava na área de custos, eu atuava na área tributária. Hoje, casado com a Amália, pai da Babi, minha sobrinha, me deu a honra de
de ser padrinho, então não poderia deixar de passar para todos os nossos telespectadores todos esses laços. E o escritório sempre fez questão de dar oportunidade, né? Sabemos e respeitamos linhas distintas que são adotadas em outros núcleos familiares, mas aqui sempre deu muito certo, né? Vou lembrar aqui também os filhos do Evandro, que são fundadores do Share, que participou de todo o nosso branding, hoje vem tendo uma atuação ainda na área de comunicação. Quando a gente adota essas posturas com profissionalismo, responsabilidade, sabendo, né, com certeza o método ele dá certo, ele colabora, porque esses laços, essas raízes, elas solidificam ainda mais. Né? E tem todo um envolvimento emocional que é um combustível para fazer as coisas bem feitas. Né? Ainda estamos sendo super assessorados pela sua filhota então, também. Eu queria dizer, mas a Bia está aí bastidores, né? Mas é isso aí. E hoje um tema importantíssimo, né, que interessa a toda e qualquer pessoa, independentemente do segmento, que seria a gestão por resultados. Então, eu acho que não dá para a gente começar de outra forma, para a gente ir aquecendo, né? O que seria gestão por resultados? E aí depois, vocês fiquem à vontade para quem quiser começar. A gente sempre pede também para que vocês contem um pouquinho da história de vocês, fiquem à vontade para isso, mas dentro desse conceito de gestão por resultados que vocês nos trarão, se isso é cabível para toda e qualquer empresa, para todo e qualquer tipo, pequeno, médio, para empreendedor, pessoa física, empreendedor, pessoa jurídica. Então, um overview geral sobre o nosso tema. Tá, posso começar? Por favor. Então tá bom, mas você vai... Primeiro as damas, né? Fique à vontade para... né? Troca, né? Divergir, complementar, fica à vontade. Bom, aliás, esse é o propósito do nosso podcast. Né? Eu brigo com o Evan direto. E nós também brigamos bastante, todos nós, né? Já brigamos bastante. Assim que é bom. Justamente assim isso é uma gestão por resultado, porque ninguém está pensando no seu ponto, e sim o que aquela informação está trazendo para a gente poder tomar ações. Né? Eu acho que essa é a ideia. E cada um, se a gente trouxer um copo aqui, se a gente pegar essa caneca linda aqui que eu já manchei de batom, você vai estar vendo uma coisa, o Ricardo vai estar vendo outra, a gente vai estar vendo, e é o mesmo resultado, é a mesma coisa, e a gente vai trazer vários olhares sobre isso. Mas eu não queria deixar de falar da minha emoção de estar aqui. Né? A gente costumava falar que Marcelo era primeiro o escritório, depois o Marcelo e depois eu. Então, eu realmente vejo a gente como uma família, porque a gente trabalhou no escritório, a gente ia jogar bola, tudo no escritório. Né? Então, o escritório passou a ser parte da família, né? Parte da nossa história. Então, com isso, de verdade, fortalece esse conceito que a gente tem de família. Né? Eu, outro dia, fiz um podcast também e estava falando que eu comecei a trabalhar no escritório fazendo livro caixa. Se as pessoas que estão nos ouvindo conhecem o livro caixa. O que é o livro caixa. Que era o livro preto que a gente registrava de um lado a entrada, de outro lado a saída. Hoje tudo isso está digital, né? Mas era maravilhoso. Porque o que eu aprendi a olhar foi naquele livro caixa onde você entra. Olha, se tem a saída, tem a entrada, e aí você vai avaliando o saldo. É importante encontrar o regime de caixa, analisar o dinheiro entrando e saindo, vendo que sobe. A movimentação. Exato. Tá faltando aqui, tem que buscar em algum lugar. Com quem saiu. Né? E acho que, então, esse gancho, assim, essa emoção de estar aqui falando sobre gestão por resultados, que foi uma coisa que lá no livro caixa a gente já começou a construir. Se serve para todo lugar, eu vou chegar no conceito, mas assim, eu acho que eu aprendi muito de gestão de resultados por resultados na minha casa. Né? A gente aprende em casa. Então, o Marcelo era uma lástima, porque ele gostava de estudar demais. Então, ele tirava 10, tirava 9 e chorava. E eu, 5, 7, já estava legal, virando estrela. Falei, passei de ano, né? Eu era mais desse lado. E isso era assim, eu estudava em colégio marista, o Sandro, que está aqui também, estudou no colégio marista. Olha que legal, era muito legal, porque o marista, eu acho que ele já via essa soma de competências, e ele falava assim, olha,
tudo bem que tem a nota do estudo, mas você pode complementar. Se você for baliza, você ganha um ponto. Era por isso que eu era baliza, viu, Sandro? Se você jogar basquete, você ganha mais outro ponto. Se você participar da gincana, você ganha outro ponto. Então, eu complementava meus pontos por ter as atividades... Você já fazia gestão por resultado. Então, assim, se ela é restrita, se ela tem alguma restrição, vou mudar a sua pergunta, Boa. Rodrigo, eu acho que ela não tem restrição. Ela serve na vida da gente. Por que a gente se pesa? Para a gente ver o que a gente vai fazer com o nosso peso. Se esse peso está legal, se esse peso eu preciso melhorar. A gente estava falando aqui de viver mais, né? Vivia-se até os 45, a gente começou a usar indicadores, começou a usar indicador de colesterol em criança. O meu filho tinha colesterol alto, ninguém falava de colesterol antes para criança, porque não se media colesterol em criança. E aí você começa a medir, começa a ver que criança tem colesterol. Você começa a ver que se você precisa caminhar, seus resultados vão... Então, nada mais é do que você conseguir ter indicadores, e saber aonde você quer chegar. Porque indicador, sem você saber aonde você quer chegar, e o que dá a diretriz para você chegar aonde você quer chegar, independente do quê? No seu corpo, na sua vida, na sua família, na gestão da sua casa, que a casa também é uma empresa. Se é uma empresa familiar, e eu acho que para a empresa familiar ela é fundamental, como é a nossa história aqui de querer profissionalizar. Então, a gestão por resultado é o que é importante para mim, que eu não abro mão, que é a minha diretriz, que é o meu propósito, aonde eu quero chegar com isso e por onde eu vou me balizar para construir esses caminhos, né? Então, eu acho que é isso, e isso se aplica a qualquer coisa da nossa vida. Perfeito. Simone, a gente está do mesmo lado da mesa e também do mesmo lado da vida, eu acho, né? Porque, assim como você falou do Marcelo, que tirava notas 10, e o meu irmão era a mesma situação, né? O Rodrigo tinha a mesma situação, ele tirava só 10. Posso sentar aqui com vocês? E eu era o 7, eu estudava até o ponto de passar. Pra piorar, ele era bom nos esportes, eu era mediano pra baixo, pra ruim. Jogava no gol, que já era um indício de que ser muito ruim vai pro gol, né? E ele era atacante, né? Olha lá, veio o irmão dele, ainda tinha fama que depois eu mostrava que não era tudo isso. Mas assim, muito legal, prazeroso estar com vocês aqui. Como a gente falou, a gente tem mais aí de 15 anos de experiência profissional juntos, né? Fora o Rodrigo, que a gente já teve a experiência prévia. E eu falo que a Brasil Solomon é um benchmark para a KND, sabe? É uma empresa de serviço que deu muito certo, que dá muito certo. Então a gente tem isso como referência. Nós usamos esse termo, né, Simone, de benchmark, de um bom modelo, uma boa referência que tem que se espelhar. E aí uma coisa engraçada, que apesar da Brasil Solomon ser cliente KND, quer dizer, nós nos espelhamos muito nesse cliente Brasil Solomon, em relação aos modelos, a própria governança. São tantos pontos, assim, na hora que nós damos consultoria em governança, mas nós temos referências na própria Brasil Solomon como um modelo de governança por todo o trabalho que foi feito, por vocês, pelos fundadores. Só a continuidade, a perenidade da empresa já demonstra uma eficácia nessa área, por exemplo. Né? E complementando, talvez, a pergunta, né, que o Rodrigo fez em relação à gestão por resultado, eu sou contador, sou formado em contabilidade, né? Então você pensa, poxa, lucro, né? O DRE mostrando lucro. Toda empresa tem um objetivo de lucro. Veja bem, não necessariamente. Primeiro que eu até posso falar que gestão orientada por resultados não é em empresas, são em organizações. Porque até uma entidade sem fins lucrativos tem que ter metas, tem que ter objetivos. Inclusive tem que ter superávit, claro, mas não necessariamente o superávit, no caso de uma empresa sem fins lucrativos, ou o lucro pode ser o principal objetivo de uma empresa no seu planejamento estratégico. Né? Então, quando a gente fala de gestão por resultado, ela se enquadra no PF, no PJ, como a Simone bem falou, e qualquer tipo de PJ. Porque eu tenho que, basicamente, na gestão por resultado, estabelecer uma meta muito clara, onde a organização quer chegar. Esse é um ponto fundamental para isso. Em estabelecer essa meta muito clara, um dos pontos que a gente fala que para uma meta clara, eu preciso ser específico. Você fala, até usa o termo SMART, né, de indicador. É uma sigla, na verdade, né? Pensa assim, inteligente, porque tem que ser inteligente mesmo. Né? Mas SMART significa S, específico. Então a meta tem que ser específica. Olha, eu quero aumentar o faturamento da área jurídica tributária da Brasil Solomon em 20%. Beleza? Então é específico. É uma área específica. Precisa ser medido. Precisa ter um indicador. A gente fala muito em gestão que o que não é medido não é gerenciado. Perfeito. Então, eu tenho que ter um indicador. Então, eu vou ter que medir. Se eu quero aumentar o faturamento, eu vou ter que medir sistematicamente o faturamento e monitorar. Então, eu tenho que ter esses dois. O S e o M. O A tem que ser atingível.
Se eu consigo chegar, eu consigo aumentar em 20%? É possível? É execuível fazer isso? Com carteira de clientes que eu tenho, na forma que eu tenho? Então é o mantendo meus propósitos e princípios. Exato, de maneira ética, legal, correta. Compliance, que é importante a gente considerar. Exato, perfeito. R, é relevante? Quer dizer, aumentar em 20% é uma área relevante? Por exemplo, dando um exemplo já claro do próprio escritório. Será que eu preciso gastar energia com aquilo? Compensa isso? Vale a pena eu gastar com isso? E o tempo? Tá bom, você quer aumentar em 20%. Em quanto tempo? Então perceba, você dá uma diretriz, você dá um caminho. Eu não vou dizer, eu até falo que não é bem um trilho, mas é uma trilha. Ele é tortuoso, pode ser que tem vários meios de chegar a isso. Vou ter que desdobrar isso em outros pontos. Então qualquer organização tem que ter objetivos. Muitas vezes o objetivo não é necessariamente a curto, médio prazo, necessariamente maximizar o lucro. Pode ser um outro objetivo. Pode ser uma recuperação de caixa, até na área financeira mesmo, mas pode ser uma melhoria de governança, de uma sociedade mais harmônica, porque isso sim vai dar perenidade no futuro. Aqui a gente talvez até discuta cases em que, no planejamento estratégico, a gente não estabeleceu como principal, não único, mas principal objetivo da organização a maximização do lucro. E sim, por exemplo, uma harmonia societária. Ou crescimento, né? Quantas instituições, em determinado momento histórico, resolveram regredir um pouco. Pivotar, mudar o segmento, sair de uma IBM que vendia mainframe e hoje vende serviço, fundamentalmente. Ela mudou o segmento dela, praticamente. Bem como também ampliar, né? Entrar um novo sócio e buscar uma nova unidade. Se eu preciso aumentar, eu não tenho isso aqui, que território que eu vou buscar? Né? Simone, pegar um gancho aqui, né? Você falou aí de empresa familiar em algum momento da sua fala inicial, né? Eu amo, tá, gente? E até por isso que eu queria levantar esse tema para você, assim, né? Porque eu sei que até no mercado jurídico é muito comum, né, você se deparar com escritórios que nascem de estruturas, o filho vira advogado, a esposa, naturalmente. Irmãos, é assim. E quais são os desafios mais pesados no caminho dessa trilha que o Ricardo colocou para implantar a cultura da prestação de contas, da gestão de resultados nas empresas familiares, especialmente no nosso segmento aqui? E aí, Ricardo, você fica à vontade também, se você quiser complementar. O que você acha que pega mais quando você entra nesse universo da empresa familiar para virar essa chave? Eu me emociono porque assim é um constante aprendizado trabalhar em família, né? Eu gostaria de separar em algumas frentes essa pergunta e aí eu peço até que vocês me complementem, claro, né? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é o fortalecimento do núcleo familiar. A confiança que existe nesse núcleo para saber que ninguém está apontando para ninguém e que ninguém está disputando nada para ninguém, que as coisas vão ser medidas, estruturadas e que vai ter necessariamente alguém que é mais competente que o outro, que é mais preparado que o outro, mas que cada um tem o seu papel, seu espaço lá dentro, ou até fora dele, porque também a gente assiste muitas vezes querer preservar aquele núcleo e manter a pessoa lá mesmo ela não querendo. Um dos livros que talvez tenha mais influenciado na minha vida foi o João Bosco Lodge, antes mesmo de fazer o curso de governança, a quem eu devo ao escritório, né? Fui premiada por poder estudar governança através do escritório. Fica aqui meu agradecimento a tudo que o escritório me ensinou, é a minha base por amor aos clientes, né? E por tudo que vocês construíram de sempre estudar e tudo mais. E o João Bosco Lodge falava o seguinte, olha, invista no desenvolvimento profissional dos familiares, né? Até para que, se eles queiram sair e deixar o ambiente, que eles entendam que isso não é um conflito familiar, e sim, às vezes, é a preservação do núcleo familiar. Uhum. Então, eu acho que uma sensação de exclusão, né? E aí, tipo assim, de negação, né? De ingratidão até, porque foi daqui que você tirou tudo, foi daqui que você estudou, foi daqui que você tem que retribuir para cá. Então, tinha uns cases muito bacanas da Sadia, da própria Salton, que vale a pena estudar, a própria BGC tem muita história sobre isso, entre tantas outras, mas eu vivi em particular, e eu vivo particularmente, histórias muito bonitas. Posso dizer a nossa, que é plena confiança no meu irmão, e de saber que eu precisava me retirar, até
por todo o contexto e poder desenvolver a carreira e poder voltar a ajudar o escritório de outras maneiras, e até de melhor forma do que se eu estivesse aqui dentro. Sem dúvida. Né? E o meu irmão, muito preparado também para assumir a frente, que ele assumiu e compor com vocês a nova estrutura e tudo mais. Mas, às vezes, a gente vê, e eu lembro sempre muito do Herbert, da mesa, né, quando ele fala isso, da importância do núcleo familiar, porque até a hora que ele falava assim, olha, tem uma hora que tem que chamar para almoço de família para resolver as coisas, aonde o embate ou as questões familiares entram nas questões. E esse é o momento que só a família pode dar o stop, porque quem está em fora, entrando, saindo, não consegue dar o stop. E isso também não pode emperrar o desenvolvimento, que é o que eu mais vejo. Esse não preparação do núcleo familiar para essa profissionalização emperra o processo de gestão profissionalizada. O que é uma gestão por resultados, né? É você olhar para dentro do negócio, né? E tentar tirar uma foto de tudo que se tem. E essa foto vai sair bonita, vai aparecer gordurinha, vai aparecer careca, vai aparecer a perna que é bonita, vai aparecer o rosto que é muito bonito. Ela vai demonstrar tudo. E isso não quer dizer, o olhar não pode ser para, olha, você não fez o que tinha que ser feito e por isso que você está com barriguinha, ou por isso que você está branquela, ou por isso... A foto tem que ser assim, pô, legal, já vimos que está assim, como que a gente melhora? Como a gente constrói? Eu percebo que a gente ainda foca muito no erro, em apontar o dedo, principalmente em núcleos familiares. Ah, você errou, você não fez, tá bom, legal, errou. Poxa, poderia ter sido feito. Como que a gente vai construir? Qual que é a meta do próximo indicador? Como que a gente vai reverter? Disso aqui da foto, o que está mais impactando no nosso negócio para a gente poder evoluir? Né? Então, se eu falasse do desafio, Zé, principalmente em empresa familiar, fortalecer o núcleo familiar, seja, às vezes, até tem psicólogos especialistas, consultores especialistas em fortalecer, em estabelecer o diálogo, né, entre essa família, investir na profissionalização, no desejo individual de cada um, apesar do núcleo familiar ter respeito às vontades individuais, né, de profissionalização, e ver se isso ainda faz sentido para onde a empresa precisa estar para permanecer no mercado. Tem um caso que eu gosto muito de dar, que eu falo que foi a pior reunião da minha vida, mas talvez a que eu tenha mais aprendido. Uma vez eu fui contratada num escritório pela segunda linha, pela segunda geração, né? E aí eles falaram, olha, Simone, a gente precisa começar a preparar para a sucessão, né? Preparar a sucessão, os caminhos, isso tudo mais, queremos que você, recomendar que você... tá bom, vamos lá. Mas para eu falar de sucessão com vocês, eu tenho que falar com o fundador. Sim. Ah, mas precisa? Eu falei, eu preciso. E eu fui conversar com o fundador. Ele falou, você pode parar com esse projeto agora, porque esse escritório é meu, é do jeito que eu criei, e ele vai morrer comigo. Se eles quiserem fazer o escritório deles, eles que criem o dele. Eu falei, o senhor está coberto de razão, eu vou comunicar, e eu prefiro, assim, a transparência é o melhor caminho. Então, e nada contra, porque o escritório está indo muito bem na gestão dele. E não houve uma cisão depois dessa conversa. Não, e todos respeitaram a liderança e entenderam que esse era o modelo, e esse modelo tinha que dar certo, né? E aí, então, independe do modelo, independe da estrutura. É a vontade de fazer dar certo. Né? Eu acho que esse é um ponto. Olha, vamos fazer... essa é a realidade. Eu vou ter 50% da sociedade concentrada numa pessoa, o resto eu vou diluir, eu vou ter 70% do capital, eu que vou mandar, mas ter 30%. Não, vai ser tudo diluído, não pode ter demais. Não importa o modelo. Importa é que tenha fortalecido o núcleo e que saibam onde vocês querem caminhar. Mas sabe-se, até te interrompendo antes do Ricardo falar dos comentários dele, toda vez que eu vou contar a história do escritório, eu falo muito desse ponto. Vocês falaram algumas coisas aí na primeira resposta de vocês, muito bacana. Gestão por resultado. Mas eu preciso definir qual é o resultado. E vocês passaram vários pontos. Então, pegando um gancho nesse exemplo que você deu. Por exemplo, qual era o resultado da família Salomão, o resultado esperado? Não era financeiro. E eu digo...
o Dr. Brasil Salomão, eu já respondi para várias pessoas que o Dr. Brasil Salomão é uma pessoa. Apesar do Dr. Brasil ser conhecido em Ribeirão, no Brasil todo, muitas pessoas acreditam que é o nome do escritório. E aí, entrando na realidade do escritório, com certeza, vamos pensar em finança, dinheiro mesmo. Com certeza, nós tivemos muitos advogados que ganharam mais dinheiro que o Dr. Brasil, com uma estrutura muito menor. Mas o propósito dele era a perenidade do negócio, sustentabilidade, criar algo para a eternidade. O Dr. Brasil, ele doou o nome dele para a nossa instituição, ou seja, e aí talvez eu acho, conhecendo o Dr. Brasil, trabalhando com ele há tantos anos, eu acho que esse era o grande sonho dele, né? O sonho de deixar algo, deixar um legado, uma instituição com algumas premissas. Então, está tudo certo, essa família que não quis falar em sucessão, ele quis criar o negócio dele, não tem modelo, não tem resultado certo, errado, ideal, cada um define o seu. É isso. Né? Por exemplo, tem algumas pessoas que querem terminar o doutorado, ir para o pós-doutorado, tem outras pessoas não, está satisfeito com o mestrado, dando aula numa universidade, e quem está errado? Não existe certo ou errado. O que você precisa, e eu acho que esse é o grande ponto desse episódio de hoje, é a metodologia que será empregada para você alcançar o resultado que você definiu. É isso. Então, por exemplo, o Ricardo foi falando aí, então desculpa tocar mais nesse ponto. Não, mas o Rodrigo ia bem nos esportes, ele estudava pra caramba, tirava 10. Primeiro, eu sempre achei ele mais inteligente que eu, então eu precisava estudar 10 vezes mais do que ele. Você foi a cenoura, né? Não, sabe, ia pra prova, eu passava o dia estudando. Eu estudava lá, meia hora, 40 minutos, tirava a média. Então, vejam. Cada um tinha o resultado que Cada um tinha o resultado. Eu precisava estudar. Aí, esporte. O problema era não passar de ano. Vamos usar o esporte. Olha só, se a gente queria aprender. Não, a gente queria passar de ano. Eu sempre fui apaixonado em esportes com bola e raquete. Sempre. E ele não, mas ele corre maratona. Eu nunca consegui correr 15 quilômetros. Então, é assim, tudo é uma questão de você entender o seu potencial, para onde você quer, e aí eu acho que o principal, o que vai te deixar feliz. E o que você vai fazer para construir isso? Exatamente. Porque a atitude... Aí entra a metodologia. A atitude faz toda a diferença para você fazer uma gestão por resultado. Você ficar só se debruçando, criticando, olhando, analisando, não te leva a lugar nenhum. É o esforço de o que nós vamos fazer e como vamos fazer e quem vai fazer para ter a atitude e sair da... Tanto é isso que, assim, se você analisar, eu falei muito de ter as metas claras. Esse é um dos pontos da gestão por objetivos, porque até sendo mais abrangente na pergunta, não só de empresas familiares, mas de qualquer empresa, a maioria dos planejamentos, dos projetos falham, não por planejamento ruim, mas por execução ruim. Você falou de dieta e tal. Quando a maioria das dietas falham, não é porque o plano é mal feito pelo nutricionista. Pelo contrário. É porque você não executa ele corretamente. E na empresa é a mesma coisa. Então, tão importante quanto ter as metas claras é ter um monitoramento contínuo, e isso as tecnologias ajudam muito, talvez a gente pergunte, a gente fale sobre tecnologia hoje, elas ajudam muito para que você não deixe de perder essa, assim como, eu de novo fazendo analogia com a dieta, você tem hoje as facilidades de uma tecnologia com que você não falhe, isso não garante, pelo contrário, né? Pode até dificultar mais, né? Uma procrastinação, ou mesmo você não fazer um esporte e ficar na rede social. Mas o monitoramento é importantíssimo, e ele é muito falho até hoje, mesmo com tantas tecnologias. A maioria dos projetos falham por execução ruim, e essa execução ruim vem desde não ter a disciplina, a atitude de poder todo dia fazer, né, todo dia seguir aquela trilha que eu estava citando, né, e também de não compartilhar com a equipe, para que eles saibam qual é o resultado, né, agora voltando à empresa, né, para que eles saibam qual é o resultado que a gente quer chegar. É por isso que eu compartilho, porque uma empresa é um órgão que depende de todas desde a gente fala do Gemba, né, da fábrica, até a alta direção, até o board. Então todos vão estar engajados no mesmo objetivo. E dar feedback, porque eu tenho ação corretiva. Eu tenho que monitorar e ajustar. E aí que vem no famoso PDCA, eu tenho o aprimoramento contínuo. Aprender com erro e corrigir. PDCA, FCA... Tem uma frase que eu gosto de falar assim, ó.
Tem dois... ou eu aprendo, ou eu erro. Então, para quem está nos assistindo, então, 3 M's até agora, né? Medição, né? Metodologia e monitoramento. Pode pôr um P, um propósito, claro, né? Claro. O propósito, de onde a gente quer chegar. Eu queria pegar essa fala, eu queria 2 coisas. Pedir um pouquinho de água, mas eu queria champanhe, né? Ninguém quis me dar, eu quero água. Mas eu queria... A fala do Ricardo me trouxe um exemplo que eu gosto muito, porque eu sou uma pessoa que vivo de dieta, né? Então é isso mesmo, assim, ou você estabelece que é todo dia, você tem a atitude de todo dia você se cuidar, fazer o esporte e tudo mais, e a mesma coisa na gestão. Só que eu acho que a gestão, também como a dieta, tem um outro agravante, que é sempre um exemplo que eu tenho em mente. Na gestão, eu gosto de pedir para todo mundo fechar o olho e imaginar uma onda bem forte, uma dessas que o Medina pegou lá, uma onda bem forte. Você vem com a gestão, quando você vem com um propósito e com um plano novo, você vem com a força toda da onda, numa força, numa vontade, envolvendo todo mundo, aí você chega na praia. Qual que é o primeiro passo depois que a onda bate na areia? Ela recua e arrasta com muita força. E aí, na gestão, você tem que ter um trabalho quase hercúleo de novo pegar essa onda, não desanimar e vamos de novo, gente. Porque, às vezes, um indicador ruim, um resultado ruim, alguém que critica, ou um cliente reclama, ou o mercado mudou, você tem uma crise, a força para trazer para trás o movimento todo que você fez ir para frente, você tem que... Eu sou católica, né? Orar e vigiar. Você tem que estar de vigília o tempo inteiro para não deixar recuar tudo que você construiu. E é difícil, hein? É muito difícil. Destruir é muito mais fácil do que construir. Meu pai sempre falava isso para mim, porque eu sempre fui esquentadinha. Ele falava, Simone, 30 anos para construir e 1 segundo para destruir. E é isso, né? Então, além de ter a rotina e disciplina, a atitude, isso que o Ricardo estava muito bem colocando, é a força de, na hora que você consegue dar o primeiro passo, fincar o primeiro passo para evoluir sempre. Né? Não deixar retroceder. Né? Eu sinto, assim, nos trabalhos que a gente faz envolvendo empresas familiares, aí com foco mais na governança, no aspecto jurídico, de criação de acordos de sócios, de regulamentos para questões de família. Se o patriarca ou a matriarca querem a sua família envolvida no negócio, a primeira coisa que ele precisa fazer é colocar essas pessoas para compreender o negócio, né? E entender claramente, dentro do núcleo familiar, quem pode ou não contribuir com e qual o caminho. E qual o caminho. Porque o que você pega, muitas vezes, é uma família que não sabe nada do que acontece do outro lado, e numa situação de emergência, quando falta alguém, fica completamente vendida. E tem uma visão do negócio de quando o cara era criança e ia no escritório do pai dele. Ele não conhece os principais players. Então, assim, se uma família quer ver uma segunda geração envolvida com o negócio dela, ou ela começa a preparar isso logo de muito cedo, ou é difícil ter êxito nisso. Ainda mais num mundo que se transforma e se modifica com tanta rapidez. Porque você tem no mercado players que, às vezes, performam muito melhor em funções que são estratégicas para o negócio. Isso é um drama que a gente encontra no dia a dia aqui. Deixa eu pegar um gancho aqui, entrando na área do Ricardo, mais específico. Eu sou formada em controladoria também, mas olha, não fiquei nessa área aí. Sabe o que acontece muitas vezes nisso que você falou, Evandro? Às vezes os pais se endividam para promover, endividam a empresa para promover o sonho dos filhos. Verdade. E a hora que esses filhos chegam e o dinheiro está, e a empresa está endividada, eles não entendem de como eles viviam tão bem e poderiam não gerar o resultado, porque, na verdade, a empresa pode até gerar o resultado, mas você se endivida para gerar. Quantas vezes a gente já chegou e a gente tem um exemplo do Chateaubriand que passava e pegava o dinheiro do caixinha, enfim, entre outras empresas que às vezes você vê pegando empréstimo para poder distribuir lucro, né? Para não dar resultado, eu não vou respeitar o indicador, eu não vou fazer uma mudança no processo, porque eu preciso desse X de dinheiro. Então, deixa de ser o resultado da empresa para ser o resultado individual. Ele estabeleceu que ele precisa tirar R$200 mil por mês, e para isso vai acontecer independente do resultado que a empresa vai me dar. Eu vou conseguir... Né? Então,
o direcionamento e o foco com compliance, com construção de uma marca, tá aí o trabalho da Sheila, que é maravilhoso, isso tudo faz parte da gestão por resultado. Ela não caminha sozinha. Muitas vezes a gente vai ler a teoria, fala gestão por resultado é diferente do foco em processo. Não. A gestão por resultado vem para você melhorar o resultado, para você melhorar a marca, para você ter perenidade. Não, pelo contrário, que se complementa, porque assim, ó, como é que um resultado ele é sempre um desafio. Eu tenho que sair de um ponto A para o B. Não dá para sair do ponto A para o B sem um processo, sem você melhorar alguma coisa. Sem você, de novo, né? A gente faz uma analogia na vida pessoal. Para eu poder alcançar uma meta, se eu quero correr uma maratona, eu vou precisar treinar. Eu vou precisar mudar, vou precisar acordar de madrugada, vou precisar me poupar numa sexta. Então, não tem jeito, não há almoço grátis, né? Então, o processo, ele complementa. Exatamente. Eu falo que assim, ó, gestão não é difícil. Se você pensar que o ciclo é muito simples, né? Inclusive da gestão por resultado. Você entende sua empresa, você entende você, sua empresa, você faz um diagnóstico dela, onde você é bom, onde você é ruim, onde você é fraco. A gente materializa num PESTAL, num SWOT. Quer dizer, você identifica, faz o diagnóstico dela, estabelece o objetivo. Tá bom, baseado no que eu sou bom e no que eu sou ruim, eu vou estabelecer objetivos. Ou fortificando aquilo que eu já sou bom, ou eu vou mitigando aquilo que eu sou fraco. Esses objetivos têm que ser medidos. Aí entram os indicadores. Eu vou começar a medir. Cara, eu consigo alcançar esse objetivo? Aí vem a medição. Só que para alcançar o objetivo, eu vou precisar de projetos, ações, processos para sair do ponto A para o B. Gestão é simples assim. Aí depois eu vou usar métodos para isso. Aí que entram. Poxa, mas como que eu faço o diagnóstico? Eu uso um SWOT. Como que eu estabeleço os indicadores? Eu uso um BSC. Como que eu desdobro os objetivos, perdão? Como que eu desdobro depois em indicadores? Eu posso desdobrar o BSC em indicadores mais palpáveis ou até mais analíticos no OKR, distribuindo para setores, para pessoas. De novo, eu volto àquele exemplo lá do faturamento. Poxa, se eu quero aumentar o faturamento da área tributária, eu vou precisar analisar. Eu quero fazer um upsell, eu quero aumentar o ticket do que eu já tenho, eu quero fazer um cross-sell, pegar clientes que já trabalhem na área trabalhista e quero ampliar para o tributário. Ou eu quero ter novos clientes. Olha, então já são 3 desdobramentos que a gente tem aqui e ações diferentes, indicadores diferentes para isso, né? E depois eu tenho que ter gestão de processo. Eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter instrumentos, pessoas para poder fazer isso. Tem que ter ação, né, em cima desses números que estão... Deixa eu jogar mais uma pimentinha nessa questão, até porque o tempo... Já vamos aí para 40 minutos, já parece que não. Como passa, né? Mas passa rápido. A dificuldade, como nós somos falando, talvez a parte mais fácil seja estabelecer qual é o resultado que eu quero atingir e a metodologia. Talvez, tá? Tô falando. O difícil é você, como vocês acabaram de dizer aqui, é monitorar e o dia a dia, porque aí eu preciso de pessoas engajadas, eu preciso de tecnologia. Como que a tecnologia, na visão de vocês, ela pode facilitar esse processo até alcançarmos o resultado traçado? Você quer começar essa? Eu posso. A tecnologia, ela veio ajudar muito isso, né? Então, assim, a gente que está já... eu estou em consultoria há mais de 25 anos, né? E a gente... E numa amplitude muito grande. A ainda atende clientes de bilhão, né? Que faturam 1 bilhão, e clientes que faturam 5 milhões. É uma gama muito grande. E eu posso até falar que hoje a tecnologia ficou muito democrática. Ela não é... E era diferente do passado, né? Era limitada muito a tecnologia para você poder fazer uma gestão estratégica, um planejamento estratégico, um controle, indicadores, BI, né? Os KPIs, gestão à vista. Era uma coisa limitada. Você tinha uma escassez e um custo muito mais alto. Então a tecnologia ela está muito mais democrática hoje. Ela vai muito mais da criatividade da utilização da tecnologia e do estudo de entender qual tecnologia pode te facilitar. Um pouco antes aqui, a gente estava discutindo de IAs. Tem várias IAs. Você pode escolher aquela que mais agrada aquilo que você quer estudar, o objetivo que você quer alcançar. Então, um principal ponto que é a resistência à mudança, né, que é talvez o principal objetivo, o principal obstáculo é sair, é o movimento de inércia. Você tende a continuar o que você faz. Então, para sair disso, você precisa de monitoramento. E a tecnologia, ela é chata. Ela te ajuda a ser aquele instrumento que te fica esfregando, seja no seu celular, seja na tela da televisão do seu setor, seja no seu computador, seja em reuniões, em meetings, seja em reuniões estruturadas via ferramentas de comunicação que hoje estão. Não interessa se você está presente ou não. Mas eu estou
eu tô no Amazonas. Tem internet lá? Eu consigo chegar. Tem internet? Vamos fazer reunião. Então, a tecnologia ela ajudou muito nesse processo. Como eu disse, né? É claro que hoje a gente pode discutir tecnologia também como um obstáculo pela forma como ela pode te distrair. Isso vai desde o e-mail até redes sociais, enfim. Eu sei que, como tudo na vida, depende de como você usa ela. Mas que ela é um aliado fundamental e que mudou muito a regra do jogo, isso é básico. Assim, a gente pode falar só de BIs, ferramentas de gestão de projeto, como Monday, Trello, que ajudam muito, e tantas outras aí, que ajudam muito no dia a dia. Os próprios ferramentas de planejamento estratégico, que hoje são todas SaaS, que você tem condição de utilizá-las, como eu disse, em celulares, etc., até os meios de comunicação, como os Skypes da vida, né? Hoje aí, os Zooms, etc. Né? Você saiu do método. Você usou muitos. Muito. Saudade? Você saiu do método, que era o livro caixa, pro modo, para tecnologia. Sem tecnologia, a gente não teria condições de acompanhar a evolução dos negócios frente ao que o mundo entrega para a gente em termos de complexidade, produto, olhar. É impossível, não tem como fazer. Né? Obviamente que a tecnologia meio que é um impulso da necessidade humana, né? Mas eu acho que o que você vai encontrar no futuro, assim, a minha expectativa como gestor, é essa tecnologia trabalhando de maneira inteligente em cima da tua base de dados e te dando informações estruturadas sobre o teu negócio, te chamando a atenção. Você não está vendo aqui? Inteligência artificial mesmo. Você não está vendo aqui, mas a tua área tributária aqui começou a ter um movimento ruim nesse setor. Porque aí eu já estou falando em ligar que tipo de cliente que eu estou atendendo, qual o setor dele, se ele é contencioso, se ele número é simplesmente... Número de contratações que eu estou entregando. Então, assim, nós vamos ter um gestor inteligente, eletrônico, muito poderoso para ajudar a gente no futuro. Então, assim, isso vai ser fundamental. E do ponto de vista do gestor aqui, o dado bem colocado, ele poupa a energia do desgaste do relacionamento. Porque eu não... ele está falando isso porque ele não gosta de mim. Ele não entende o meu segmento. Ele não entende... Não, eu estou falando isso, meu querido, baseado no teu resultado, no teu balanço, em quantas horas você gastou, em quanto você colocou de força e qual foi a tua margem. Com o tanto de gente que tem na tua equipe, se você continuar desse jeito, ano que vem você quebra. Você na TOTUS. Acabou, não tem conversa. Né, ele não deve gosta de mim. enfrentar muito essa questão. Né? Ele não gosta de mim. Não é eu que não gosto, é você que não performa. Foi engraçado, você foi fazendo a pergunta, Rodrigo, e a minha cabeça parou antes da tecnologia até. Você falou, parece, né, que ok, a gente vai lá, estabelece o método. Né? Mas eu acho que a gente não pode esconder de vocês. É ardido trabalhar com gestão por resultado. Muito. É muito ardido. Não, eu imagino. Né? Ela é muito positiva, depois você vai ver o jardim florido, cheio de flores, mas ninguém sabe o quanto ardeu. Né? Aquele tombo, quantos tombos você tomou, o que você levantou, o que você construiu. Então, a gente não pode deixar. Por quê? Até vou chegar na tecnologia. Porque a gente precisa, o primeiro passo, que eu, Simone, particularmente acho, que é o mais ardido, que é a tal da bendita da foto, que é ver onde você está, qual é a realidade que está ali, para onde você quer chegar, né? E para chegar, você tem que olhar até para você buscar a tecnologia e ferramenta certa, que nem o Ricardo falou aqui. Ele falou, olha, eu posso para isso usar o SWOT, eu posso... Porque ferramenta tem de monta. O pessoal da metodologia ágil vai falar que a gente está tudo ultrapassado, que a gente está falando assim, mas tudo funciona, só muda de nome. E aí eles... só poder... sprint, sei lá o quê, enfim, é tudo a mesma coisa, em outras palavras, em outras medidas, em outras proporções adequadas, as metodologias e tudo mais, com todo respeito, porque eu adoro aprender e gosto, estou em empresa de tecnologia, eu tenho que falar disso o tempo inteiro, mas o ponto é, se eu não sei o que eu preciso, vou dar 2 exemplos de tecnologia. Que era um conflito familiar. Eu cheguei, o pessoal que trabalha, vocês sabem, eu gosto de fazer as entrevistas. Então, eu entrevistei, era assim, o pai, o filho e tinha o marido da filha. Então, genro e cunhado. Então, era um trio ali.
E aí eu fui conversar com todo mundo, ele falava, mas eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, que não sei o que lá. Aí eu ia conversar com outro, mas eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, que não sei o que lá. Eu sou o primeiro a chegar, o último, questionando quem trabalhava mais, quem trabalhava menos e tudo mais. E eu falei, vocês não fazem time sheet? Não, né? Não tem. Eu falei assim, tem alarme? Tem. Você pode me extrair o relatório de quem aciona e quem desliga o alarme? Tecnologia. Me mostrou que todos tinham razão. Uns chegavam mais cedo, embora ia mais cedo, o outro chegava um pouco mais tarde, embora mais tarde. Quando você olhava o taxímetro, era mais ou menos a mesma coisa. É tecnologia, certo? Foi o alarme que me trouxe a informação que eu precisava. Sim. Né? Olha aí. A outra coisa foi um escritório que eu fiz no norte do país e que eles tinham investido em 7 tipos de automação e inteligência artificial. Eu cheguei lá e todo mundo, a hora que eu fui conversar, todo mundo falava, não, protocolo automatizado, imagina, dá tanto trabalho que eu prefiro fazer na mão, porque, veja bem, a hora que eu chego para protocolar, eu ponho para a internet, aí volta, aí eu tenho que pegar e inserir no sistema e tudo mais. Para o pessoal que trabalha com contencioso, tá, gente? Estou dando um exemplo de processo. Tivemos isso aqui também. E aí, o que eu fui ver? Eu falei, mas por que está dando tanta falha? Sabe por quê? Porque não tinha no norte a infra necessária. Então, falhava a internet. A hora que ia fazer o protocolo não realizava, não era automação, não era isso, era um problema de infraestrutura. Então, se você não tira foto e olha, se você tem a infra, se você tem a pessoa capacitada, se você sabe que tem outra coisa de tecnologia que é muito importante. Eu não sei o que esse pessoal vende. E imagine, a gente acredita no pirlim-pim-pim, que a tecnologia e a automação vai fazer tudo. Não vai. Até para usar o chat GPT que a gente está fazendo, você tem que interagir, você tem que questionar, você tem que voltar, saber você tem fazer que o prompt. Então, assim, se a gente tem que entender qual é o papel da tecnologia, onde que ela começa e aonde que ela termina. E o que ela entrega nesse meio do caminho. Vendo isso, o que você tem de automação? Tem gente que eu vou falar aqui, a gente vai falar disso, seu cadastro bem feito, então não importa mais eu automatizar a importação dos processos da capa do CNJ para dentro do processo do que eu parar para pensar no protocolo automatizado, porque o meu dado está falho, então o que eu colocar ali está errado. Eu estou num projeto agora de um escritório que colocou um BI maravilhoso. Você molha o BI e fala, como é que a TOTVS ainda não desenvolveu um BI desse? Né? E aí a gente já está desenvolvendo, já está com um BI maravilhoso. Antes de vir para cá, a gente já estava vendo. Tem ótimos BIs lá. Mas o que acontece? Ele falou, Simone, esses dados não dizem a verdade. Olha. Lógico, a base está completamente errada, porque... Uma vez eu assisti uma palestra na Fiesp, anos atrás, em 90 ainda, era o Walter Ludwig, acho que era. E ele falou assim, olha, se você colocar abacaxi na tecnologia, ela vai cuspir purê de abacaxi, doce de abacaxi, vai continuar sendo abacaxi. Né? Então, você tem que olhar o que se alimenta. Mas, primeiro, o que você precisa? Eu preciso de um Trello, eu preciso de uma solução de ERP, que dá relatório de produtividade, eu já digo, nós somos as melhores para o segmento jurídico, nós temos as melhores opções, mas é o que cabe no seu bolso? Eu acho que hoje a gente tem a questão da democracia que você falou, cabe no seu bolso? Eu estou me preparando? Então, assim, a gente pega, por exemplo, sobre isso, a maturidade do uso da tecnologia. Escritórios que usam tecnologias não tão robustas quanto a nossa, mas que vão se preparando e, no momento, para um próximo passo... Você salta. Salta, né? Ou outras não, que já nascem com essa tecnologia. E isso serve para qualquer frente, né? Se a gente usar o chat GPT, que não é pago, é completamente diferente de você usar o chat GPT, paga. Que é pago. Então, assim, para a tecnologia funcionar, a gente tem que saber os dados, como a gente constrói, o que a gente quer, para a gente olhar o que tem de ferramenta, metodologia ágil ou outra qualquer que a gente vai utilizar e as ferramentas que a gente tem. Investir tempo para avaliar o que se tem de ferramenta, o que serve, o que veste melhor. Gente, sem querer pressionar, mas para a gente indo já para os finalmente, são 50 minutos aí, passa rápido. Eu acho que a gente poderia finalizar... com a seguinte pergunta, aí, breves considerações. Quais são os principais desafios, a gente, resumindo, tá? Eu sei que nós já falamos uma série de coisas, para você conseguir implantar a gestão por resultados. Eu acho que a gente poderia finalizar com isso, e aí a gente termina o episódio de hoje em rápidas palavras. Os principais desafios
da implantação da gestão por resultados? Como que você fica? Eu até vou ser repetitivo, porque eu continuo falando que a resistência à mudança é você sair da inércia. A Simone foi muito feliz de falar que o software democratizou, está mais barato, mas o people né, nunca foi tão importante. Há muito tempo atrás falaram da internet que ela tinha todas as respostas, mas a questão era saber fazer as perguntas. E é hoje, o que vai acontecer com a inteligência artificial. Já né? Então, o engenheiro de prompt tem até profissões que é basicamente a pessoa que sabe que pergunta fazer para a IA, como treinar a IA, como educar a IA. Então, eu acho que o desafio é conseguir, seja uma empresa familiar, que tem que balancear a razão e a emoção, que também está nas empresas não familiares, né? Mas ela é mais pesada, porque envolve o almoço de família, etc. Mas, claro que isso é um desafio, sempre vai ser. Mas eu acho que o ponto principal, para sendo bem democrático com qualquer empresa, é basicamente você sair da inércia, você conseguir entender teu objetivo, saber que você vai ter que mudar, vai ser doloroso, vai ter necessidade de constância, de disciplina para poder fazer isso. Tecnologia ajuda bastante, é algo que vai ajudar, mas o ofensor continua sendo o mesmo. O ofensor continua sendo a resistência natural do ser humano à mudança. Acho que é isso. Tá perfeito. Eu fiquei pensando muito, imaginando que vocês fossem fazer uma pergunta dessa. Eu diria que é o da esfinge. Conheça o enigma da esfinge. A si mesmo, né? Porque se você não se conhecer nisso tudo que a gente falou, de onde a gente quer chegar, da realidade que você está, encarar a realidade, seja ela bonita no que ela é, seja ela ok para o que ela é, e o que não está bonito, para você poder fazer tudo isso que o Ricardo falou, agir em cima, tudo isso que a gente falou, escolhendo a tecnologia, escolhendo o método, escolhendo os propósitos, escolhendo os caminhos, e não tem outro jeito. Além disso, rotina e disciplina. Rotina e disciplina. Cultura. E o gestor que não busca essas coisas é negligente. Num mundo em que a tecnologia está disponível, o conhecimento já existe há muito tempo. Então, assim, não dá para viver, independente do tamanho do negócio, negligenciando essas ferramentas e essa tecnologia e esse conhecimento. Perfeito. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil. Poderia dizer um episódio histórico. Né? Com laços de família, com muita história, né, para contar. Tenho certeza que nós teríamos vários outros pontos para serem abordados. Então já vai ficar o convite aqui para vocês voltarem. Simone, muito obrigado, tá, pela sua presença. Sabemos aí toda sua dificuldade de horário. Muito obrigado por tudo que você fez, pelo escritório e que ainda faz. Com certeza nós temos aí longos caminhos, muitos desafios pela frente. Também meu agradecimento ao Ricardo, a toda a equipe, né, da KND, conosco em vários pontos aqui também, um trabalho formidável, sem o qual, né, da junção dessa dupla que está aqui hoje, com certeza nós estaríamos... A jornada teria sido talvez nem muito mais dificultosa. Bom, para quem tem alguma sugestão, para quem gostaria de enviar algum tema que possa ser abordado aqui no nosso Pod Brasil, remeta a sua mensagem para podbrasil@brasilsalomão.com.br. Dá tempo ainda. Queria deixar meu LinkedIn, Simone Viana Salomão. No Insta, esse Salomão, mas eu posto mais coisa pessoal, essas coisas aradas toda, profissional, Fenaló, 23, 24, 25 de outubro. E eu que agradeço, porque o que eu retribuo é nada perto de tudo que vocês me ofereceram e oferecem até hoje, viu? Obrigada. É isso. Prazeraço. Bom, vou fazer o merchan meu aqui, então. Lógico. @KND Aceleradora, Instagram, knd.com.br também. KND Aceleradora também no LinkedIn. Por favor, sigam lá. Estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Muito prazeroso estar aqui com vocês. Parabéns pelo estúdio, maravilhoso. Ai, muito legal. E obrigado pelo podcast, porque eu viajo muito e eu uso muito. Vai ouvir esse aí. Eu ouço, sim. As pessoas ouvem no Spotify, eu já fiz um merchan no Spotify também, né? Pode falar. Mas eu ouço muito e dá de parabéns. Eu ouvi vários ali e tá muito bom. Continuem. Obrigado. Isso aí, pessoal. Então, como o Ricardo acabou de mencionar, todos os nossos episódios estão nos nossos canais de streaming, no YouTube, no Spotify. Confira. E até a próxima.